Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juanribe Palharim. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Acharam? Olha o que está escrito. E quem está falando isso é o próprio Jesus Cristo, hein? Preste atenção. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? O único que tem poder de dar a coroa da vida para alguém é Jesus Cristo. Ele está fazendo uma advertência sobre um sofrimento causado por Satanás. Um sofrimento com prazo determinado para acabar. Mas é um sofrimento que faz às vezes a pessoa desistir da fé. E ele então, alertando, ele fala também com você. E para você ter a certeza de que é Jesus mesmo que está falando, olha o versículo 8. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem que foi morto e reviveu, igreja? Então Jesus vai falar com você, preste atenção. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Jesus está nos mostrando uma outra coisa. Que o diabo é real. E que o diabo tem a função de tentar o homem, tentar a mulher, atrapalhar a pessoa para destruir, para fazer a pessoa blasfemar de Deus. O diabo tem poder até para infligir sofrimentos no ser humano. Daqui a pouco nós vamos nos aprofundar nisso. Mas olha o que Jesus está dizendo. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Agora eu vou ler e quero que toda a igreja repita em seguida. Vamos lá. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Qual é a outra coisa que nós estamos descobrindo nessa advertência? Que a tribulação e o sofrimento causado por Satanás pode nos conduzir, inclusive, à beira da morte. Por isso que ele falou, ser fiel até a morte. Amém? Jesus está fazendo uma advertência. Você quer ouvir o que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo aqui embaixo, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Você quer ouvir mais do Senhor Jesus? Você quer aprender mais sobre isso? Então desocupe as suas mãos e vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Quando você aplaude a palavra, você está aplaudindo o próprio Senhor Jesus. Ele é o verbo de Deus. Então ele merece que você dê a melhor salva de palmas. Quer ver essas palmas melhorarem? Abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, aplaude. Aplaude e dá glória. Não tenha vergonha não. Abra isso, abre a boca, dá glória. Isso. Olha que coisa linda. Olha como o louvor começa a subir. Aplaude, dá glória, aplaude e dá glória. Continua aplaudindo e glorificando.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que coisa linda! A igreja te exaltando, te glorificando, te bendizendo, e nós sentimos que este louvor passou do teto da igreja. Nós queremos que este louvor chegue até o teu trono da glória. Nós queremos que o céu se encha com este louvor. Nós queremos que os teus anjos cantem e dancem nesta hora. Nós queremos que a tua virtude, o teu poder comece a voltar aqui para esta igreja, a ser derramada em retribuição a este louvor. Derrama teu poder, derrama a tua virtude, derrama tuas bênçãos. Meu Deus, abençoe cada vida que está te louvando agora. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada. Tome agora o nosso lugar. Fale agora pelos nossos lábios. Envia a tua palavra, Senhor, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Em um versículo apenas, nós vimos quantas coisas o diabo é capaz de fazer e qual é a sua função e o perigo que uma pessoa corre quando está numa situação dessa. Deixa eu dizer uma coisa para você entender. O diabo antes era o querubim preferido de Deus, antes dele se corromper, antes de ser achada a iniquidade dentro dele, antes do diabo se rebelar contra Deus. Ele era um anjo de luz, era o portador da luz, chamava-se até Lúcifer. E esse anjo, que até um certo momento foi fiel a Deus, a partir de um outro momento se tornou infiel, e conseguiu seduzir a terça parte dos anjos do céu numa guerra contra Deus e contra os anjos de Deus, que devastou todo o universo. O final desta guerra foi que o diabo perdeu a habitação celestial, juntamente com os anjos caídos, e foi lançado nas trevas exteriores, no abismo. E ali ficou durante milhares ou milhões de anos. Não sabemos quanto tempo. Mas o motivo da rebelião, por que Satanás se rebelou, principalmente, foi porque, antes da criação do homem e da mulher, antes da criação do ser humano, Satanás ficou sabendo do mistério que Deus tinha preparado para o futuro. Um mistério que Deus estava compartilhando. Quando o homem ainda não existia, Deus compartilhou no céu o seu plano, o seu projeto. Vou fazer uma criatura e destacarei os anjos para servi-la. Muitos anjos obedientes não viram problema nenhum nisso. Mas Lúcifer, o portador de luz, o querubim ungido para proteger, antes era um anjo protetor, ele que deveria dizer: pois não, Senhor, tão logo essa criatura seja por ti criada, nós vamos protegê-la e servi-la, e inclusive todos os anjos. Mas Lúcifer ficou questionando: essa criatura vai ter poder de voar? Não. Essa criatura vai ter poder de fazer descer fogo dos céus? Não. Esta criatura vai poder realizar sinais, prodígios e coisas portentosas? Não. Será uma criatura menor do que os anjos. Porém, a minha imagem e a minha semelhança, disse Deus. Foi contra isso que Lúcifer se rebelou, principalmente porque já estava no plano de Deus que um destes humanos seria depois constituído como o nome mais poderoso nos céus, na terra e em toda parte. Que toda criatura deveria dobrar o seu joelho diante dele. Lúcifer ficou indignado. Esta pessoa, e sem saber ele de todo o mistério, antes da criação do homem, Lúcifer questionou: esta pessoa humana vai ser colocada acima de mim também? Acima de todos? Vai ser o nome mais poderoso do universo? Não, não concordo. Essa foi a questão principal da rebelião de Lúcifer, de Satanás. Mas o diabo não sabia que da raça humana
pecaminosa, desobediente, rebelde. Uma raça que estaria influenciada pelo próprio Lúcifer, que mais tarde iria minar, pensou ele, minar os planos de Deus. O diabo não sabia que da descendência da mulher, Deus iria gerar uma pessoa que jamais obedeceria o diabo. Uma pessoa que jamais pecaria. Mas como tudo isso estava encoberto para Lúcifer, e ele não estava disposto a esperar nem obedecer, houve a rebelião. O diabo e Satanás foi expulso do céu com a terça parte dos anjos e perderam a habitação celestial. Quando Deus colocou em prática o seu plano, criando o homem e a mulher, lá estava Satanás, para atrapalhar todos os planos de Deus. Porém, Deus já estava com a presciência do que Satanás iria fazer e agir. Tudo estava caminhando de acordo com o que Deus já tinha previsto. Deus já sabia que no jardim do Éden, Satanás iria incorporar na serpente e enganar a criatura humana. Deus já sabe tudo isso. E Deus permitiu para dar prosseguimento ao seu plano. Veja que Deus ele dá prosseguimento ao seu plano, mesmo sabendo que o diabo está atrapalhando. Mesmo sabendo tudo que o diabo vai fazer, Deus não interrompe seu plano. Deus não diz assim, eu já sei o que vai acontecer amanhã, o que o diabo vai fazer com o meu plano, então eu vou mudar de plano. Deus ele age com o mesmo plano, já sabendo tudo que o diabo vai fazer, e ele continua concluindo a sua obra e faz até o fim com sucesso, mesmo sabendo tudo que o diabo vai tentar fazer para atrapalhar. Então, você que está aqui hoje, veja só, você que é essa criatura humana especial, feita à imagem e semelhança de Deus, você que está aqui nesta tarde, pense um pouquinho só, o diabo tem atrapalhado demais a tua vida. O diabo tem agido contra você, o diabo tem se esforçado para te destruir, para te aniquilar, para te colocar no pó da terra, e tudo aquilo que Deus quer lançar de bênçãos na tua vida, o diabo vem junto para atrapalhar, para roubar, para matar e para destruir. Mas não tema, assim te diz o Senhor. Não se preocupe com as astutas ciladas do diabo, porque ainda que Deus esteja mandando a bênção, o diabo já esteja atrapalhando, ainda que ele tenha te atrapalhado até hoje, não se preocupe, não temas, porque o teu Deus é Deus onisciente, o teu Deus é Deus poderoso, e Deus está agindo e vai concluir perfeitamente a obra na tua vida, mesmo com o diabo atrapalhando. Deus vai fazer da tua vida uma bênção. Quando Jesus aqui no Apocalipse diz, não temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Imagine você, se o diabo pudesse agir contra nós, e Jesus, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o todo-poderoso, não pudesse fazer absolutamente nada, a não ser nos avisar. Seria uma tragédia. Se Jesus fosse impotente, olha, estou avisando vocês, tomem cuidado, porque o diabo, ele vai pegar alguns de vocês e vai lançar na prisão. O diabo vai tentar, ele vai atribular. Eu estou falando para vocês serem fiéis. Já pensou se Jesus só pudesse nos avisar? Se ele só pudesse advertir? Se ele só pudesse dar o sinal? Olha, toma cuidado, eu estou sabendo que o diabo vai fazer isso. Se fosse apenas isso que Jesus pudesse fazer para nos proteger, então ele não poderia ser quem ele é. Quando ele nos avisa assim, ele já está sabendo tudo que o diabo vai fazer. E ele não estará impotente, ou de braços cruzados, ou apenas assistindo, enquanto o diabo te lança na prisão ou é atribulado. Já pensou se o diabo pudesse me pegar e lançar na prisão?
E Jesus, impotente, só olhando, ô João Ribe, eu te avisei. Lembra que eu falei para você que ele ia te lançar numa prisão? Eu tentei te ajudar, né, João Ribe? Mas você, olha só, agora você está na prisão, o que eu posso fazer? Não, Jesus Cristo, Ele está te avisando, porque Ele está no controle de todas as coisas. E não temas, ainda que o diabo te lance em prisão ou tribulação, o Senhor está contigo. Aquele que venceu a morte e o inferno, aquele que foi morto e reviveu, Ele está contigo, poderoso para te livrar e para te abençoar. O diabo perdeu a habitação no céu, foi lançado no abismo, mas ele quer uma habitação. A primeira habitação que ele usou fora do céu foi as trevas. A segunda habitação que ele usou fora o abismo foi o corpo da serpente. E usou temporariamente aquele corpo. O diabo, ele quer uma habitação. Você viu lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1, como que o diabo incorpora na serpente para enganar a mulher. O diabo, ele quer uma habitação, só que ele não quer habitar na serpente. Ele gostaria de habitar no homem, na mulher. Mas ele habita até nos porcos. Dá uma olhada em Lucas capítulo 8, versículo 33. Olha só. Lucas 8, 33. Está escrito assim: e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. O diabo habita também nos porcos. Agora, tem um lugar que o diabo está habitando, e que as pessoas não veem que ele está ali, e as pessoas estão permitindo que o diabo as coloque numa prisão, e elas são atormentadas por causa disso. Essa é a pior prisão que tem. Veja comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 19 até o 21, nós vamos ler. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quer dizer, os demônios se escondem atrás dos ídolos. Eles habitam nos ídolos. E a pessoa fica aprisionada naquela adoração, naquela veneração, naquela reverência, dando comida para o ídolo, acendendo vela para o ídolo, fazendo promessa para o ídolo, carregando o ídolo, e ela está servindo Satanás ao invés de servir a Deus. Mas o diabo também não quer morar no ídolo. Onde que o diabo quer morar? Já que ele perdeu a habitação no céu, no abismo ele não quer ficar, na serpente ele não quer ficar, nos porcos ele não quer ficar. Onde que o diabo quer ficar? Nos ídolos mudos ele também não quer ficar. O diabo quer ter boca para falar. O diabo, ele quer influenciar a humanidade. Foi usando a boca da serpente que o diabo enganou a mulher, enganou o homem. Então o diabo, ele quer uma boca que fale e as pessoas entendam, e assim ele possa lançar a sua doutrina na terra. O diabo quer alguém que possa ser um instrumento para ele usar. O diabo quer habitar no ser humano. E o diabo está habitando em muita gente. O diabo está habitando em muitas pessoas. Agora, em quem que o diabo vai habitar? Nas pessoas que não têm Deus. Porque seria impossível e seria inconcebível se eu, sendo de Deus, ou você sendo de Deus, o diabo pudesse habitar dentro de nós, morar dentro de nós. Quando Jesus expulsava demônios das pessoas, aquelas pessoas estavam literalmente possessas, dominadas por Satanás. Mas eram pessoas que não obedeciam a Deus. Mas quando Jesus encontrou essas pessoas, o que foi que ele fez? Libertou na mesma hora. O diabo, ele vai procurar pessoas que não são de Deus, para que ele possa usar a boca e disseminar a sua doutrina, ensinar as suas heresias.
Mas o diabo não pode habitar numa pessoa que é de Deus, e muito menos agir livremente na tua vida, se você é de Deus. Voltando para Apocalipse 2:10. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. O diabo não pode pegar você e lançar na cadeia, no Carandiru, no Bangu 1, Bangu 2. Que prisão é esta? É uma prisão, uma situação onde você vai ficar suscetível, fragilizada à tentação. É uma situação que vai te manter ali, e o diabo, naquela situação em que você estará de angústia, ou está de angústia e sofrimento, ali o diabo vai te tentar. O diabo vai querer agir na tua vida. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que estejais tentados. Pastor, o diabo pode fazer isso? Pode, se Deus permitir. Veja lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Que coisa extraordinária. Logo após o batismo de Jesus nas águas, está escrito que Jesus foi conduzido pelo Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, foi uma prisão ali, com a permissão do Espírito de Deus. Uma situação que o próprio Deus criou, permitiu, concordou e colocou o seu único filho ali, naquela situação de prisão, de privação, de necessidade no meio do deserto, para ser tentado pelo diabo. Veja só, o diabo ele quer atrapalhar a sua vida de qualquer jeito. E ele vai fazer isso, você queira ou não, você concorde ou não. Essa é a função de Satanás: roubar, matar e destruir. Deus, já sabendo que o diabo vai fazer isso, Deus, através do Espírito Santo, até permite que você seja colocado numa situação que parece impossível de sair, uma situação complicada, para que ali você seja tentado pelo diabo. Só que para isso acontecer, se você é de Deus, o pai tem que concordar antes. Para quem não é de Deus, o diabo vai e entra mesmo. São as pessoas endemoniadas que estão no mundo. Agora, quem é de Deus, para ser colocado numa prisão de Satanás, numa situação sem saída, para ser tentado pelo diabo, só com a concordância de Deus. Então, continuando. E tereis uma tribulação de 10 dias. Toda tribulação que o servo de Deus ou a serva de Deus sofrem, tem hora para acabar. Amém, igreja? Pastor, eu não estou aguentando mais, falta muito? Não sei, mas vai acabar. Isso tem começo, teve começo e tem fim também. Se você está nessa tribulação, tem hora para acabar. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A ordem de Jesus é para você não temer agora, porque Ele está no controle da situação, mesmo sabendo que o diabo vai agir contra você. Ele está dizendo: fique firme até o fim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, porque o diabo só pode agir se ele permitir. Veja lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 12, quando o diabo desafiou a Deus por causa de Jó. O Jó falou assim: mas Deus, o Jó te serve porque o Senhor tem abençoado a sua casa, tem aumentado a sua riqueza, a sua família, os seus bens. O Senhor tem multiplicado o seu gado na terra. O Jó te serve por interesse. Tira tudo isso dele para o Senhor ver se o Jó não vai blasfemar de ti. E o que foi que Deus respondeu para Satanás? O diabo estava ali, agindo, tentando, não só Deus, mas ele iria tentar o Jó também. Agora, o que foi que Deus respondeu? Vamos lá, Jó capítulo 1, versículo 12. E disse o Senhor a Satanás, olha o que Deus disse: eis que tudo quanto Jó tem está na tua mão.
somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quer dizer, o diabo não pode chegar, eu vou destruir o Jó. Peraí, Satanás, o Jó é meu servo, não tem ninguém como ele na terra. Homem bom, íntegro, reto, que foge do mal, que me serve, que me adora, que me busca. Não é assim não, Satanás, você vai lá e colocar a mão nele. Ah, mas ele só está te servindo, Deus, por interesse. Tira o que ele tem. Deus falou, então vai. Pode ir. Você tira o que ele tiver. Mas a vida dele não. Você não toque na pele dele, não toque na carne dele. Você vê? Deus, ele teve que autorizar, porque sozinho o diabo não ia poder fazer aquilo. E você vê no capítulo 2 aí do livro de Jó também, Jó capítulo 2, no versículo 6, que depois de Jó ter continuado fiel, Satanás aumenta o ataque. Aquela prisão em que Jó estava sendo colocado com a concordância de Deus. Aí Deus falou para Satanás, tá vendo, Satanás, você fez tudo aquilo com Jó e o Jó não blasfemou, continuou me servindo. Aí o diabo fala assim, tudo que o homem tem ele dará pela sua vida. Toque na sua pele e veja se ele não blasfema contra ti. É a prisão, é a tentação, é a tribulação. Teve começo e teria fim. Mas nesse período aí, Jó teria que ser fiel até a morte. Ele teria que continuar sendo fiel. Aí Deus disse para Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa porém a tua vida. Quer dizer, pode tocar nele, mas arrancar a vida dele não. Matar o Jó de jeito nenhum. Você está compreendendo? Por que Deus está dizendo para você, não temas? Para você ser fiel até o fim. Talvez o diabo esteja agindo de uma maneira tão terrível na tua vida, que há momentos que você tem vontade de desistir. Há momentos que parece que tudo está perdido. É uma prisão, é uma situação que parece sem saída. Mas não tema, seja fiel até a morte, não blasfeme, pelo contrário, glorifique a Deus. Quando Jó perdeu tudo, ele perdeu casa, perdeu família, perdeu filhos, perdeu gado, perdeu empregados. Quando Jó ficou sabendo que a sua família estava morta, só sobrou a mulher, Jó tirou a roupa que ele estava usando, raspou a cabeça, foi até o pó da terra, se prostrou, olhou para o céu, glorificou a Deus e disse, nu eu vim a este mundo, e é certo que deste mundo eu nada levarei. O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não pecou com a sua boca, foi fiel até a morte. O que Jesus está querendo de você? Seja fiel até a morte. O diabo não tem poder para tocar na tua vida. Pastor, eu estou tão doente, nenhum médico descobre o que é. Hoje nós vamos orar e muita gente vai ficar curada aqui. Mas ainda que eu orasse por você e você não fosse curado, em nome de Jesus, mesmo que Deus não te curasse hoje, Deus não vai te curar hoje, vamos imaginar isso, Deus não vai te curar hoje, mas essa tribulação que você está passando, tem hora marcada para terminar, e quando Deus estender a mão sobre a tua vida, se você for fiel até a morte, Ele vai te dar a coroa da vida, Ele vai te multiplicar poderosamente, Ele vai te dar porção dobrada, você vai ter mais do que tinha antes, você vai ser mais abençoado do que foi anteriormente. Então somente seja fiel até o fim, porque o diabo não pode chegar simplesmente e falar, vou acabar com você. Não, peraí, diabo, que é isso? Sabe quem sou eu? Eu sou o servo do Deus Altíssimo. Tem que dizer isso para Satanás. Estou passando luta, mas continuo sendo fiel a Deus. Não desisti de servir o meu Deus, não, demônio. Eu estava lendo no jornal hoje que as empresas de outdoor de São Paulo, que tem muita tabuleta na rua, diz que a crise está tão grande que eles não estão tendo anunciantes. Antigamente eles recebiam 50 ligações por dia, agora recebem 10, e geralmente é a ligação da esposa ou da família. Que nem está comprando placa outdoor, nada. Aí eles fizeram uma placa assim, ó Santo Expedito,
socorrei-nos. E vão encher a cidade de Santo Expedito aí. Aí está no jornal, mas e se não resolver? Não, aí a gente apela para outro santo. Nós vamos pôr outro santo. Cada 15 dias vamos colocar um santo diferente para nos socorrer. E se não der certo com esses santos, nós vamos apelar para Macumba. Até para Macumba nós vamos apelar. Você vai ver, daqui a pouco vai ter o Figuá com figa, patuá, com despacho, fotografia de despacho ali, ó. Daqui a pouco eles vão puxar a faca. Sabe por quê? Para eles tanto faz. Se ajuda vem do Expedito ou se ajuda vem de Satanás. Mas nós que somos servos de Deus, nós podemos passar a tribulação e a tentação que for. Nós não serviremos a ninguém mais, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não invocaremos outro Deus, a não ser o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Porque a nossa proposta é ser fiel até a morte. O diabo não tem coroa da vida para dar para ninguém. Jó descobriu isso, por isso que ele ficou firme com Deus até o final. Agora olha que coisa interessante. Até para habitar num porco, o diabo tem que pedir para Deus. Sabia disso? Não pense você que o diabo olha o porquinho lá e fala, vou entrar aí. Aqui, ó, entra coisa nenhuma. Vamos ver isso daí? Porque às vezes a pessoa fica com medo de comer carne de porco. E vai ver, tem diabo dentro. A pessoa fica com medo de comer bode, buchada de bode. Eu nunca comi buchada de bode, é bom? Um dia eu vou no Nordeste só para comer buchada de bode. Ah, mas não tem demônio que entra assim no animal, não. Só se Deus permitir. Olha só, vamos lá em Mateus capítulo 8, versículo 31. Olha só que coisa super interessante. É mais fácil o diabo habitar num homem e numa mulher que não obedece a Deus do que o diabo entrar num porco. Porque o porco ele não pode escolher, discernir ou pecar. Agora o homem e a mulher podem. O homem pode decidir se ele quer o Santo Expedito, se ele quer o Exu ou se ele quer Jesus Cristo. O homem pode. A mulher pode decidir se ela quer lá a Santa Edwiges, ou se quer a Iemanjá, se quer a Aparecida, ou se quer Jesus Cristo. Então a pessoa que escolhe o mal, o diabo está de porta aberta para entrar. Agora o porco, o bode, a galinha preta, o frango preto, não é assim não, o diabo chega e entra, não é assim. Ele gostaria, mas não é. Olha lá, ó. Estou em Mateus capítulo 8, versículo 31. E os demônios rogaram-lhe, quer dizer, pediram para Jesus, dizendo, se nos expulsas, se nos manda embora deste homem, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Quer dizer que Jesus, quando falou para os demônios, tá bom, podem ir nos porcos. Jesus já sabia que os porcos iam cair no despenhadeiro, iam morrer afogados e os demônios iam ter que voltar para o abismo. Mas veja só, se o demônio pudesse ir direto para os porcos, eles não teriam falado para Jesus, permite-nos entrar naquela manada de porcos. Se os demônios tivessem autorização para entrar em qualquer criatura, os demônios, ao ver Jesus, diriam, e o homem chegou, vamos fugir para aqueles porcos, vamos nos esconder ali. Mas eles tiveram que pedir para Jesus, se nos expulsa, deixe-nos entrar naquela manada de porcos. E eram 2.000 porcos. Jesus permitiu porque ele sabia que os porcos iriam morrer afogados e que os demônios ficariam sem habitação. Então, se até para habitar num porco, para habitar num bode, o diabo tem que pedir para Deus, porque o porco também é criatura de Deus, o bode também é criatura de Deus, a galinha preta também é criatura de Deus. Até para habitar numa criatura, o demônio tem que falar para Deus, posso entrar? Então, olha só, você que é servo de Deus, você que é uma serva de Deus, não temas o que o diabo está tentando fazer na tua vida, porque ele não pode entrar no teu corpo, porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. O diabo não tem permissão para entrar na tua vida, o diabo não tem autorização para tocar num fio de cabelo teu. Por isso
isso que Jesus está dizendo: não temas, não se preocupe. Continuando aqui rapidamente esse nosso estudo, olha o poder que Deus tem para usar até o diabo contra ele mesmo. Porque o diabo pensa que ele age contra nós, ou contra a igreja, ou contra os servos de Deus, e o diabo pensa que ele está com essa bola toda. Mas Deus, sabendo que o diabo vai atacar, ele consegue reverter aquela situação para derrotar Satanás. E o diabo um dia vai ser preso por 1000 anos. O diabo, ele vai ficar aprisionado por 1000 anos. E a terra vai ter uma paz tremenda sem o diabo agindo. Mas depois dos 1000 anos, Deus vai soltar o diabo. Mas se ele está preso, por que vai soltar? É porque Deus, ele consegue usar o diabo para envergonhar o inimigo e para cumprir a sua vontade perfeita. Veja Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 1. Olha só. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo. Olha só, o abismo já é uma prisão. Agora um dia, Deus vai mandar um anjo com uma prisão especial para colocar Satanás ali dentro e lançá-lo no abismo. Olha só, vai estar preso 2 vezes. Versículo 3: e lançou-o no abismo e ali o encerrou. E pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. É necessário. Você sabe que o diabo agindo na terra, e mesmo depois do milênio, essa necessidade de soltar o diabo novamente, é para justamente depurar a humanidade. Olha só. Porque quem é infiel vai servir o diabo. É fácil ser fiel sem tentação. É fácil ser fiel onde o diabo não pode influenciar e onde não existe pecado. Aí é fácil ser fiel. Mas com o diabo solto e o diabo atentando a humanidade, só quem é fiel é que vai poder dizer: não, Satanás, eu não quero. Porque vai chegar um dia, depois do milênio, olha só como a história é grande e como o diabo está lá. O diabo vai agir. Deus sabe que na hora que ele soltar o Satanás, na hora que ele soltar o diabo depois do milênio, o bicho vai sair com fúria para se vingar contra Deus. E ele se vinga na humanidade. Deus sabe que o diabo saindo dali vai tentar a humanidade, vai enganar as nações e vai conseguir. E vai conseguir. Mas tem uma parte que vai dizer não para Satanás. É essa parte que diz não para o diabo, é essa parte que Deus está querendo. Amém? Aquela parte da humanidade que não concorda com as obras do diabo, que recusa as obras do diabo. Principalmente a idolatria. Porque o demônio, ele habita nas imagens. Seja que imagem for. Pode ser de Buda, pode ser de santo, de santa, de padroeira. A Bíblia diz em várias passagens que o diabo habita nos ídolos. O diabo está lá nos ídolos. Então, Deus, ele quer saber quem é que recusa o diabo. Quem é capaz de dizer não às obras do diabo? Aí são essas pessoas que Deus está querendo depurar. Então, o diabo só vai agir com a presciência e o conhecimento e a vontade. Não vamos dizer nem a vontade, a permissão de Deus. O diabo não age porque ele quer, não. Para tocar em você, ele tem que pedir permissão. Para agir na tua vida, ele tem que pedir permissão. Habitar em você, que é de Deus, é impossível. Ele só habita em quem não é de Deus, em quem faz as obras do diabo. Aí ele habita à vontade, ele usa, mas quem é de Deus não.
Então não temas das coisas que hás de padecer. Você é de Deus? Quem é de Deus aqui? Levante a mão. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. O que a tentação produz? Produz um teste, se você é fiel ou não a Deus. Deus permite a tentação para ver se você é fiel. Ou se você é infiel, se você vai blasfemar ou se você vai glorificar a Deus. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O diabo não pode fazer nada sem que Deus permita antes. Segunda coisa que eu quero que você saiba. Segunda coisa. Cristo tem todo o poder sobre os demônios, sobre o diabo. E Cristo, sempre que ele encontrar uma pessoa oprimida pelo diabo, perturbada, ainda que a pessoa seja habitação de demônios, ainda que a pessoa esteja possessa, Cristo liberta essa pessoa, desde que essa pessoa tenha um encontro com ele. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 8, versículo 16. Olha o que está escrito. E chegada a tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoninhados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Jesus não quer ver ninguém possesso de espíritos. E se aparecer alguém possesso de espíritos, ou incorporando espíritos, e se essa pessoa for até Jesus Cristo, a primeira providência que Jesus vai fazer é expulsar os demônios pela sua palavra, expulsar os espíritos pela sua palavra. O diabo quer usar alguém, amados. Eu vou num centro aqui, o médium lá incorpora e fala por um espírito. Desculpe, mas ele está falando por Satanás. Está falando por demônios. E o diabo quer usar a boca de alguém. Pode reparar que num centro, desculpe se tem alguém kardecista aqui, mas o que se ensina no centro, amados? Se ensina a reencarnação. E essa doutrina da reencarnação está totalmente fora do Evangelho, porque o Evangelho diz que Cristo morreu crucificado para nos redimir dos nossos pecados, e quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Eu o ressuscitarei no último dia. Jesus não fala de reencarnação, a Bíblia não ensina reencarnação, e só ensina ressurreição. A Bíblia não diz que eu tenho que ser bonzinho para progredir, melhorar, para um dia poder reencarnar melhor, e até quem sabe nunca mais reencarnar de tão bonzinho que eu fui. Não, a Bíblia diz que por pior que eu seja, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Quer dizer que o diabo não quer que você seja purificado pelo sangue de Jesus. Então o diabo ele quer usar a boca de um ser humano para passar a sua doutrina. E tem gente que vai atrás, tem gente que acredita. Mas olha aqui, e chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos. Não é para ninguém receber espíritos, não. Que negócio é esse de receber espíritos? A pessoa quando abre o corpo para receber espíritos, ela começa a receber Satanás. E aí ela é enganada pelo diabo, como a Eva foi enganada. Lucas capítulo 11, versículo 20. Olha o que está escrito aqui, Eu quero ler para você o versículo 19. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quer dizer, vamos imaginar que eu tenho um espírito mau. Se eu estiver na frente de Jesus, o que Jesus vai fazer com esse espírito mau? Ele vai expulsar. Agora, se eu não estiver na frente de Jesus, se eu for em outro lugar que não tem Jesus, o que vão me dizer? Vão dizer assim para o espírito mau: você tem que ser bonzinho, você não pode judiar dele, você tem que sair dele, você tem que ir para outro lugar, você tem que ir para a luz. Vão tentar doutrinar o espírito mau. Jesus nunca doutrinou demônio nenhum, espírito mau nenhum tipo de entidade. Nunca Jesus doutrinou. Mas olha aqui, eu expulso.
Eu expulso porque certamente a vós é chegado o reino de Deus. Não tem como, amados. Não tem como. O diabo está agindo. O diabo está procurando uma habitação. Mas Jesus, quando vê o diabo ou o espírito habitando num corpo humano, o que ele faz? Ele expulsa. Porque o corpo humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Jesus não vai emprestar a imagem de Deus para o diabo usar. Então ele expulsa. Por quê? Porque certamente é chegado a vós o reino de Deus. E olha o que ele fala aqui, ó. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. O diabo é valentão, amados. É muito valente. Ele guarda armado a sua casa. O diabo, ele fica dentro ali da pessoa. Quando ele está dentro da pessoa, ele com a sua valentia domina aquela pessoa. Quantas vezes eu já encontrei pessoas que estavam frequentando o centro, o terreiro, abriram o corpo, aí a pessoa descobre que aquilo lá não é de Deus, a pessoa quer sair fora, aí a entidade fala para a pessoa, o espírito fala para a pessoa: se você sair do terreiro, se você largar o centro, eu vou te dar uma surra. Eu vou te dar uma surra. E a pessoa fica apavorada. E a pessoa tenta sair. O que o diabo valente faz? Pega a pessoa, joga na parede, joga no chão, joga no fogo, machuca a pessoa, dá uma surra na pessoa. Tem gente que destrói até a casa inteira. Como é que foi isso? O espírito me pegou e me jogou na parede, e eu bati a cabeça na parede. Mas tinha alguém te jogando? Não, o espírito me deu uma surra. Quer dizer, é um valente. É um espírito cruel, um espírito valente. Mas Jesus disse: enquanto o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo que tem. Mas vindo outro mais valente do que ele, vem e o domina, o amarra, o completa com a sua obra. Ele arranca a armadura do diabo, e o diabo perde o seu poder sobre aquela vida. Sabe o que isso quer dizer? Não temas. Não tenha medo do diabo. Ele é valente, mas Jesus Cristo é mais valente do que ele. Jesus Cristo tem poder para amarrar o diabo, tirar a armadura que ele confia e lançá-lo nas trevas. Por isso, meu querido, não tenha medo do diabo. Minha amada, não tenha medo de Satanás. Vamos concluir a mensagem já. Uma coisa que eu quero te mostrar é que Satanás, ele vai te atacar, vai agir contra a tua vida. Jesus está dizendo para você não ter medo. E não temer principalmente, porque Jesus Cristo, ele te dá poder sobre Satanás. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19 e 20. Jesus falando: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus, ele dá poder para a gente enfrentar o diabo, esteja ele incorporado na serpente, ou esteja ele incorporado em qualquer outra criatura, ou venha ele pessoalmente. Ele nos dá poder contra toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Ora, mas é Deus que está permitindo. Deus quer ver a tua fidelidade nessa hora. E tereis uma tribulação de 10 dias. Não se preocupe, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Os discípulos estavam felizes. Senhor, que maravilha! Eu fui lá na aldeia, veio um homem endemoniado, aí o diabo foi me atacar, eu disse para o demônio: demônio, eu te tiro daí em nome de Jesus, eu te expulso daí em nome de Jesus. E o demônio saiu na hora, o homem ficou liberto, e tinha mais gente endemoniada. Nós fomos orando e dizendo: sai demônio em nome de Jesus, e os demônios foram sair de Jesus. Que coisa maravilhosa, que coisa linda! E eles estavam felizes.
Jesus disse para eles: não vos alegreis, porque os demônios lhes obedecem, mas alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Aleluia. Imagine, o céu é um lugar tão glorioso e o nosso nome está escrito lá na glória. O céu é um lugar tão sublime e o nosso nome está registrado nas alturas. É para ter medo? Não, não é para ter medo de Satanás. O diabo não pode fazer nada contra a tua vida. Agora, se você ainda não é de Jesus, aí você precisa ficar preocupado. Se você ainda não serve o Senhor Jesus, você realmente precisa ter medo do diabo, porque ele é cruel, é assassino, ele é destruidor. Pastor, o que eu faço para ter a certeza que eu sou de Jesus? Você tem que rejeitar todas as obras do diabo, inclusive a idolatria, que é o principal instrumento que Satanás usa para manter as pessoas em prisão. Rejeitar toda forma de ídolo. Se você tiver ídolos na tua casa, você tem que expulsar tudo aquilo. Expulsar, que eu digo, é você eliminar aquilo. Não é pegar uma imagem que está lá na tua casa, você tem um Buda na tua casa lá, que você dá comida. O pastor falou que o diabo habita nos ídolos, então eu vou tirar esse ídolo da minha casa, mas eu tenho um vizinho aqui que é japonês, eu vou dar para ele esse Buda. Você vai dar o diabo lá para o teu vizinho japonês? Se não serve para você, não serve para ninguém. Amém? Você não vai passar maldição para ninguém, não. A Bíblia nos manda destruir essas imagens. Não é o pastor João Ribe que está dizendo, não. A Bíblia nos manda destruir, queimar a fogo. Mostrar para o diabo: olha aqui, Satanás, se habitou no ídolo, olha o que Deus manda fazer com o ídolo, e é o que Deus vai fazer um dia com você, demônio. Aí você queima aquele ídolo, destrói a fogo, avisando o diabo: tem um lago de fogo e enxofre preparado para você, Satanás. Isso é só uma ilustração do que um dia Deus vai fazer com você, demônio. Por isso que a Bíblia manda queimar a fogo, destruir completamente os ídolos, porque o diabo um dia vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Agora, vamos ver uma coisa aqui que é importante para você ser de Jesus e ter poder. Vamos no Evangelho de Marcos, no último capítulo. Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Olha a ordem de Jesus Cristo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quer dizer que eu tenho que ouvir o Evangelho. Não é o Corão, não é a Torá, não é o Evangelho segundo Allan Kardec. Eu tenho que ouvir o Evangelho, esse Evangelho aqui. Toda criatura tem que ouvir esse Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. A pessoa que crê precisa se batizar em seguida. Mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Você percebe que o primeiro sinal de que você é de Deus é o poder extraordinário para expulsar Satanás. Veja só, para mostrar que entre nós e o diabo não existe qualquer comunhão. Entre nós e os espíritos não existe qualquer concordância. É para expulsar. Eles são de lá, eles são das trevas. Quem é da luz vai fazer assim. Quem não crer será condenado, mas quem crer, esses sinais seguirão. Em meu nome expulsarão os demônios, e surge aqui uma relação grande de sinais. Para finalizar, Apocalipse capítulo 9, no versículo 20. Olha só, meu querido. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Não tem condição, amado. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não dá para você acreditar em Deus, como escreveu o apóstolo Paulo. Não dá para você acreditar em Deus e acreditar nos ídolos.
Porque quem adora os ídolos está adorando os demônios. E aqui Apocalipse está dizendo a mesma coisa. Não dá para você falar, eu sou tão religioso, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, e acredito na Maria, acredito na Aparecida, acredito na Iemanjá também, acredito no Expedito, e aí vai, acreditando nos padroeiros. Não dá. Estes homens não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro. Você acha, ainda que tenha gente que faz isso abertamente, mas é uma minoria, você acha que a grande maioria da população iria adorar o demônio abertamente? Você acha que a população brasileira, 170 milhões aí, e cada vez crescendo mais essa população, você acha que essa população toda do Brasil iria falar, não, vamos adorar o demônio sim, vai, vamos adorar o demônio? Ninguém vai falar isso. Sei que em Belo Horizonte tem até a igreja do diabo. Sei que em vários lugares aí tem os adoradores dos demônios. Mas esses daí estão adorando o diabo abertamente. Mas é uma minoria, uma minoria. A grande maioria não vai dizer, eu quero adorar os demônios, eu quero adorar o diabo. Como é que a pessoa adora o diabo? Através dos ídolos. Vou reler Apocalipse 9, versículo 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Lógico, se a pessoa vai adorar o ídolo, ela está adorando o demônio. Coragem para adorar o demônio ela não tem. Ela não vai dizer, eu adoro o diabo. Só que a Bíblia está dizendo que quando ela adora um ídolo, pode ser um ídolo de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. A Bíblia está dizendo que essa pessoa adora o diabo. E não se arrependeu. Ou você se arrepende da idolatria, que é uma forma de prestar culto aos demônios, ou você vai continuar sem Deus e sem salvação. Aí é horrível. Aí você não tem chance. Aí não há chance para a tua vida. Pastor, eu tenho umas imagens dentro de casa, mas eu não adoro não, é da minha família. Pois é. Pobre da tua família. Você precisava mostrar essas coisas para eles. Eles pensam que são religiosos, mas estão adorando demônios. Estão adorando Satanás. Essa é a arma do diabo. Só que Jesus, sempre que encontrou uma pessoa dominada pelo diabo, ele libertou. No caso aqui de Apocalipse 9:20, como é que ele liberta? Quem se arrepende das obras das suas mãos. Quem se arrepende dos seus pecados, da sua idolatria. Pastor João Ribeiro, eu fui ensinado nessa religião. Maior culpa tem os que te ensinaram. Porque eles não entram no céu e também não deixam você entrar. Só que hoje você ouviu o Evangelho. Hoje você entrou em conhecimento com a verdade. Mudou a situação. Se algum dia na tua vida você dobrou o joelho para um ídolo, você dobrou o joelho para Satanás. Olha que coisa terrível. E é interessante que a Bíblia toda diz isso. O diabo é tão inteligente que ele sabe que ninguém vai adorá-lo abertamente. Então, ele habita nos ídolos, nas imagens. E arruma gente para falar, para você adorar imagens. Porque é assim que ele domina a humanidade. Agora, Deus, que é mais inteligente que Satanás, Deus diz assim no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 1 e 2. Não farás para ti obra alguma de escultura, semelhante a qualquer coisa que existe em cima nos céus, ou na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor vosso Deus, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia aos milhares, aos que me amam e guardam a minha palavra. Deus proibiu a idolatria, simplesmente, porque sabe que é ali que o diabo se esconde para a humanidade servi-lo.
Eu nasci num lar cristão, num berço cristão. Tive a felicidade de nunca dobrar o meu joelho na frente de qualquer ídolo. Nunca rezei para ídolo nenhum. Nunca me ajoelhei na frente de imagem nenhuma. Tive essa felicidade. Mas Deus hoje está falando com você que você pode continuar nestas práticas, mas saiba que a tua vida está amaldiçoada e a tua família também até a terceira e quarta geração. Mas se você ouvir a palavra de Deus agora, se arrepender da sua idolatria, dos seus pecados, rejeitar as obras do diabo, você que andou abrindo o corpo para receber espíritos, para desenvolver, você que andou fazendo trabalho de feitiçaria, em algum momento da sua vida você fez um despacho, ou fez qualquer trabalho de magia negra, ou foi em algum lugar assim, frequentou esses lugares, Deus está te dizendo, se você se arrepender, eu vou tirar as pragas da tua vida. Eu vou fazer misericórdia em milhares na tua vida, se você me amar e guardar a minha palavra. Amém, igreja? Se você não se entregar para Jesus e rejeitar as obras do diabo, Satanás vai agir na tua vida e não vai restar nada de você. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te esclarecer, para você rejeitar as obras do diabo, confiar em Jesus Cristo e ser fiel até a morte. No livro de Mateus capítulo 24, verso 13, Jesus diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você não pode servir a Deus 3 meses aqui, 3 meses na Umbanda, 3 meses na idolatria e achar que está servindo a Deus. Você tem que servir a Deus até o fim. Rejeitar as religiões, rejeitar as ofertas que te fazem, as novidades que aparecem. Só existe um evangelho, igreja, é esse aqui. Paulo disse: se qualquer outro homem, ou mesmo um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, além deste que já vos tenho anunciado, seja considerado anátema, maldito. Não existe outro evangelho. Não existe evangelho segundo Allan Kardec. Não existe. É esse evangelho aqui. E Jesus disse: quem crer nesse evangelho e for batizado será salvo. O diabo inventou lá outro evangelho que não precisa nem batizar, não precisa nem receber Jesus como Salvador, é só acreditar em reencarnação. E o diabo está conseguindo tragar muita gente. Mas você, o diabo não vai conseguir levar, não. Porque Jesus Cristo está falando com você agora. Jesus te ama. Ele te trouxe aqui porque Ele quer te salvar. Ele quer que você saia fora das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos. Jesus quer que você creia no Evangelho, que você o receba como único e suficiente Salvador, e que você seja salvo agora. Amém? Pastor João Ribe, eu quero receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. O que eu tenho que fazer? O Evangelho de João capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos, olha só, todos, quantos o receberam, que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você levantar a tua mão, falando assim: eu quero receber Jesus como meu único Salvador. Se você levantar a mão e receber Jesus, e vier aqui na frente, nós vamos orar agora. E você vai receber um poder extraordinário vindo do alto, que vai transformar você em filho de Deus. Vai transformar você em filha de Deus. E quando você se tornar filho de Deus, filha de Deus, ainda que o diabo queira te atacar, ele vai ter que pedir permissão para Jesus Cristo. E se Jesus permitir, é para a tua vida ser aperfeiçoada e não aniquilada. É para você crescer na fé. Jesus disse o seguinte: estas coisas eu vos digo, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está te dizendo: não temas as coisas que você há de padecer. O diabo vai tentar te lançar numa prisão. Alguns ele até já colocou na prisão.
mas seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Se você resistir, ouvir a palavra, obedecer, se arrepender, receber Jesus como Salvador e ficar firme até o fim, você vai receber no final a coroa da vida. Você quer receber Jesus como teu único e suficiente Salvador? Quantas pessoas aqui querem receber Jesus como único Salvador? Ergue a mão direita bem alta assim, como estou fazendo. Oh, glória! Amém. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Venham para cá. E vamos aplaudir a Jesus por cada vida que está chegando. Olha quanta gente. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem para cá, vem para cá. Você que está recebendo Jesus como único Salvador. Isso. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Pastor Joaquim, eu no passado já recebi Jesus como meu Salvador. Só que aí eu não perseverei. Eu saí da igreja, eu andei por vários caminhos, fui em vários lugares, várias religiões, e eu sei que o meu lugar não é fora do caminho. Eu já conheço o Evangelho. Eu vejo que as outras religiões, as outras doutrinas não batem com o Evangelho. E eu andei desviado, andei desviada. Eu quero voltar para o caminho. Então sai do teu lugar e vem aqui na frente em nome de Jesus. Se você anda frequentando o caminho e anda frequentando idolatria também, se arrependa. Vem aqui na frente em nome de Jesus Cristo. Ninguém pode servir a Deus e aos demônios. Ou você serve Deus ou você serve os demônios. Vem para Jesus Cristo. Isso. Oh, glória. Tem mais gente. Sabe o que o Espírito Santo está me dizendo? Que tem mais gente que precisa vir aqui na frente. Você que está afastado, afastada. Você que está morrendo na fé. Sabe o que Jesus falou? Que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É bíblico, é profético. Tem que acontecer porque Jesus já previu. Nos últimos dias, o amor de muitos vai esfriar. O amor de quem? De pessoas que estão no caminho. Ah, não tenho mais vontade de ir na igreja. Não tenho mais vontade de orar. Não tenho mais vontade de ler o Evangelho. Ah, não tenho mais vontade de jejuar. O amor vai esfriando, vai esfriando. Se isso está acontecendo com você, é necessário que isso aconteça. No mundo todo está acontecendo isso. Mas se Jesus avisou, é para você reagir. Não é para deixar a frieza tomar conta, não. Se você está sentindo frieza na tua vida espiritual, vem aqui para frente, porque nós vamos orar em nome de Jesus Cristo. E Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Se você estiver frio, o Espírito Santo de Deus vai te esquentar, vai te aquecer. Você vai ser renovado, renovada na fé, restaurado na fé. Vem para cá em nome de Jesus, porque nós vamos orar agora. Vamos dobrar o nosso joelho. Como é que é, bem? Amém, glória. Vamos orar então. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. Feche os teus olhos. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu sei que o diabo tem poder sobre as pessoas que estão nas trevas, mas ele não tem poder sobre aqueles que saem das trevas e vêm para a luz. O diabo não tem poder para tocar ou destruir aquela pessoa que te pertence. E eu sei, meu Deus, que a pessoa passa a te pertencer quando ela é comprada e remida pelo sangue de Jesus. Meu Pai querido, neste momento, de joelhos, eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados
e das obras das trevas, eu te peço perdão. Meu Pai querido, escreve o meu nome no livro da vida e me sustenta neste caminho até o fim. Me livra, Senhor, de todo mal e abençoe a minha vida até o fim. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Agora todos os que estão de joelhos, orem comigo. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra me garante que eu não preciso ter medo, que o Senhor vai me dar vitória se eu perseverar até o fim. Se eu for fiel até o fim, eu vou receber a coroa da vida. Meu Deus da glória, eu conheço a Tua palavra. Eu não quero me afastar, nem esfriar, nem desistir, nem desviar. Eu quero ficar firme na Tua presença. Por isso, meu Deus, estou aqui na frente, de joelhos, te pedindo perdão, pedindo restauração. Transforma a minha vida e me purifica pelo sangue de Jesus. Meu Pai querido, ainda que o diabo me ataque ou tente me destruir, o Senhor não permitirá que a minha fé desfaleça. Eu vou perseverar até o fim. Eu vou ficar firme na Tua presença, porque esta vitória já é minha. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.